Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, né? Vou fazer agora um vídeo sobre uma visão anarquista sobre os candidatos. Eu falei da Tabata e vou falar um pouco agora do Guilherme Boulos, entendeu? Todo mundo sabe, né? O Guilherme Boulos é o coordenador, né? Foi coordenador nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, né? Uma das principais expressões, né, de movimentos sociais no Brasil. A gente tem que lembrar que a principal expressão era até então o MST, né, o Movimento do Campo, com as suas principais lideranças, vamos dizer assim, né? O Stedley, o José Rainha foi por um tempo, depois saiu, enfim, né? E aí você teve essa formação desde 97 do MTST, que vamos dizer assim, que é um movimento urbano, um país urbano necessita ter pautas urbanas para serem resolvidas e a importância do MTST. O que eu vou fazer aqui é pegar duas reportagens, né? Uma antes do Guilherme Boulos ser deputado e outra depois que ele virou deputado e se tornou candidato a prefeito, beleza? Então são dois Guilherme Boulos que eu vou tratar aqui. Então o primeiro é o Guilherme Boulos de 2017, numa reportagem que saiu no site apublica.org. E lá, entre outras coisas, vai dizer o seguinte: está falando de um ato do MTST, ok? É isso, 2017. Lembramos, é o governo Temer, eles são radicalmente contra o governo Temer, né? Fazem várias manifestações, enfim. E ele vai dizer o seguinte: à frente do ato está o coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, que sobe e desce do carro de som, intercalando palavras de ordem no microfone com negociações com a PM. Quando está no chão, o líder conversa com militantes que conhece pelo nome, proveniente de caravanas vindo de ocupações de toda a cidade. Cumprimenta, bate um papo rápido, dá instruções. Quando está no alto, imposta a voz e se dirige à multidão na primeira pessoa do plural. Para todos aqueles que desacreditaram na nossa luta, para o senhor Michel Temer, todos aqueles que estão incomodados, o nosso recado é direto e reto. Daqui nós arredamos pés até ter nossa conquista nas mãos. Não tem arrego, ou negocia, ou não vai ter sossego. Então, numa manifestação lá do MTST, lutando por moradia, o principal coordenador, né, o Guilherme Boulos, que todos sabem, era um rapaz de classe média alta, né, filho de médicos, entendeu? Tipo, o pai dele ligado à faculdade de medicina, enfim. E aí ele resolveu morar um tempo com o pessoal do MTST, e aí ele se transformou numa das principais lideranças. Ele tem uma formação acadêmica, ele é filósofo, mestre em psicanálise, enfim, né? Com certeza, muito mais do que a maior parte das pessoas que estão no movimento, são pessoas que não têm onde morar realmente, né? Isso é evidente, ok? E aí, nessa luta dele, ele foi ganhando projeção, como outros que já saíram de movimentos, né, sociais, como o movimento dos trabalhadores, ganharam projeção, e ele foi candidato a presidente, foi candidato a governador, se eu não me engano, né, e candidato a deputado, foi o mais votado, ok? Mas em 2017, quando ele estava na luta com o movimento, ele dizia: para todos aqueles que desacreditaram da nossa luta, daqui não arredamos pé, não tem arrego, ou negocia ou não vai ter sossego. Sempre ele usa a terceira pessoa para se referir ao MTST. Eu não sei, eu tentei ver aqui as bases do MTST, não achei, entendeu? Então não posso dizer que ele se organiza de baixo para cima, de cima para baixo, centralizado, federalizado, não tenho a mínima ideia, porque eu não achei, ok? Pode ser que tenha no site, né? Enfim. Mas uma questão que me levou a fazer o vídeo e pensar aqui é que, em 2017, antes dele ser eleito deputado e candidato, né, a presidente, depois candidato a deputado, assim por diante, agora prefeito, ele tinha esse discurso, e inclusive a própria site A Pública diz, né? Ele conversa aí na primeira pessoa do plural. Aí eu vou trazer uma reportagem de 2024 da Folha de São Paulo, que vai dizer o seguinte: Boulos faz propaganda de que entregou casas
e se contradiz sobre MTST. Essa reportagem saiu no dia 14 de setembro, então uma semana atrás. Aí ele continua: o candidato Boulos levou a propaganda de sua campanha à Prefeitura de São Paulo no modo de que entregou casas como líder nacional do MTST, então que destoa do usado por ele próprio no passado, quando enfatiza o esforço coletivo do movimento. A frase "Boulos já entregou mais de 15 mil casas" foi falada por uma locutora exibida na tela no horário eleitoral nos últimos dias, em anúncio que aborda a trajetória do deputado federal e buscam rebater a pecha de invasor e radical. Diferente do viés personalista de agora, Boulos já diz que moradias construídas para atender o MTST foram resultado da luta do movimento popular e de políticas públicas de habitação. Então a gente vê dois Boulos. Um que era ligado ao MTST, que na luta junto com o MTST, com milhares de pessoas, né, ele conseguia para as pessoas casas, novas moradias, né, ocupações de terrenos, ocupações de prédios, enfim. Então ele conseguia fazer isso, então ele tinha a força do movimento junto com ele, ok? Aí ele deixa de ser o coordenador, ele vira deputado, ele vira candidato a presidente, ele vira candidato a prefeito e agora, mais recentemente, ele diz que ele entregou as casas. Entregou 15 mil. O que eu vejo aí, como anarquista? Eu vejo o que é simples, né? Qualquer pessoa que tiver 2 neurônios vai perceber. A questão não é se você gosta ou não do Boulos, acha se o Boulos é melhor que os outros, que sem o Boulos o mundo vai acabar, o fascismo vai dominar. Isso é uma outra questão. A questão aqui é simples. Ele se utiliza de um discurso em 2017 e depois, em 2024, esse discurso muda para o seu próprio bem. Inclusive, até uma parte aqui da Folha de São Paulo diz assim que o movimento não reclama mais. Mas aí tem uma outra reportagem que diz que o governo Lula, né, dedicou muitos imóveis para o MTST. Então deve ser por isso. Como ele está ligado ao movimento agora do PT, do Lula e assim por diante, ele deve baixar o tom, você está entendendo? E faz com que o governo faça isso para ele. E eu não estou discutindo se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim. Isso é outro 500. Agora, o que é interessante nesse movimento é a questão personalista dele, né? Antes, ele dizia que eram nós. Agora ele diz que sou eu. A quem eu acredito? No Boulos de 2017 ou no Boulos de 2024? Quem vai passar para mim se é mais correto? Que está falando a verdade? O de 2017 ou 2024? Por que em 7 anos o discurso dele mudou de nós para eu? O que faz com que o Boulos, do movimento social, se transformasse num político e, como qualquer político, se utiliza do discurso para eu faço, eu ajudo, eu arrumo e assim por diante. E ele acha normal isso. E agora, por exemplo, se ele for prefeito, como fica o MTST com ele na prefeitura? Como vão ser essas ocupações? Porque os prédios vão continuar desocupados lá, 40 e poucos mil edifícios na cidade de São Paulo. O MTC vai parar de ocupar? Porque agora o prefeito é na principal liderança do MTST? Isso vai ser bom para quem? Para os militantes? Para as pessoas que lutam por moradia? Ou ele vai deixar o MTC, né, fazer o que fazia quando ele era uma das principais lideranças em 2017? Ele vai mandar a guarda municipal prender os militantes se eles fizeram ocupações? Ou não? Eu lembro aí, né, de que quando a Erundina foi prefeita, a Erundina está no PSOL agora, né? Também temos que lembrar isso. A Erundina foi do PT, ela saiu do PT, porque também, né, a gente pode esquecer, não é porque a Erundina está um pouquinho velha agora, tá entendendo? Que a gente vai fazer de conta que ela não fez nada disso. Não podemos esquecer que ela foi ministra do governo, né, posterior ao Collor de Mello. Tanto que foi por isso que ela rompeu com o PT. Ela saiu para entrar no governo do Itamar, beleza? Aí se ela quis entrar depois no socialista, dizer...
Não sei. Estou falando o que aconteceu. Mas na época ela era prefeita, ela pagou com o dinheiro público uma mensagem concordando com a greve dos motoristas e cobradores da CMTC. Não sei se vocês sabem dessa história. O que aconteceu? Um malufista viu. Ele pegou, entrou com um processo, porque ela pagou uma mensagem a favor dos trabalhadores, do sindicato, a partir do governo. Ou seja, ela fazia isso. Você pode concordar ou não, entendeu? Ela até, coitada, ela tinha que fazer até uma rifa aí para pagar a dívida que ela tinha. Recentemente, ela fez uma rifa aí, enfim. Então eu quero dizer o seguinte, que Boulos vai estar na prefeitura se ele ganhar as eleições? O Boulos, que está vivendo nós, que é do MTST, que acredita na luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, que acredita de que a construção das moradias populares vem de baixo para cima, ou o Boulos, que diz que eu faço, que se aliou ao PT, que agora está junto com Lula e acha que as coisas funcionam de cima para baixo. Esperem que eu me votem em mim, que lá em cima eu resolvo o problema para vocês. Não precisa mais lutar. Vota a mim para deputado, para prefeito, para senador, para presidente, que eu resolvo essa parada. Que bolo a gente vai acreditar? Então são coisas que a gente tem que pensar. O que faz a política parlamentar? Faz com que as pessoas de esquerda vão para o centro, as do centro vão para a direita e assim por diante. Qualquer outra coisa que a gente queira acreditar, está entendendo? Tudo bem, é um direito da pessoa. Mas historicamente isso sempre aconteceu. E essa é a crítica que os anarquistas fazem. No caso do Boulos, eu queria até saber se ele ganhasse a eleição o que ele iria fazer. Mas, pelo que eu estou vendo, ele nem vai ter essa chance. Porque no segundo turno vão se unir contra ele e ele vai perder as eleições provavelmente, ok? Mas eu queria dizer isso com uma crítica ao papel que o Boulos teve e que tem agora. O Boulos do MTST é um, o Boulos, deputado federal, candidato a prefeito, é outro. Um estava com o movimento social e o outro parece se utilizar do movimento social. Um estava lá por moradia e o outro acha que as moradias podem vir pelo governo federal do seu amigo Lula. E assim funciona um projeto que era social, que é social, você está entendendo? Nas mãos de um político que cada vez mais está mais interessado nas suas vitórias parlamentares do que provavelmente na luta que vem a partir das necessidades das pessoas, ok? Então eu queria mostrar como uma crítica anarquista é importante nessas obras, para a gente não deixar levar, né, para ser feito de engodo, entendeu? Esse discurso. Não, ele mudou o discurso. Porque ele tem um projeto, que é um projeto pessoal dele, que é um projeto eleitoral. E eu não sei se está certo, se é errado, se é bom ou é ruim. O que não dá, fazer de conta, é que é a mesma pessoa. Não é. Beleza? Então era isso que eu queria demonstrar, né? Para a gente pensar aí essa mudança do Boulos de 2017 para 2024. Um abraço a todos e todas.